Vamos direto aos Estados Unidos. A Casa Branca, temos informações agora da CNN Internacional. Joe Biden está falando depois da reunião da OTAN. Vamos acompanhar. Ter completa unidade em três questões fundamentais entre os nossos aliados da OTAN. A primeira seria apoiar a Ucrânia com auxílio humanitário e militar. Em segundo lugar, impor as mais significativas sanções já impostas para prejudicar a economia russa e suas ações. Em terceiro, com os nossos aliados que, obviamente, estão muito preocupados sobre o que aconteceria, ajudá-los também. Conseguimos todos esses três pontos. Os Estados Unidos estão comprometidos em fornecer 2 bilhões de dólares em auxílio militar e nossos sistemas aéreos e marítimos estão, e os nossos armamentos também estão hoje destacados. E estamos também comprometidos em fornecer mais de 1 bilhão de dólares em auxílio humanitário para auxiliar os ucranianos afetados pela guerra. E os refugiados ucranianos ficarão, em sua grande parte, na Europa, mas também receberemos mais de 100 mil deles nos Estados Unidos, com o foco de reunir ucranianos com suas famílias. Também forneceremos 20 bilhões de dólares para fortalecer a democracia na Ucrânia. Também trabalhamos com o G7 e a União Europeia na segurança alimentar e de energia. Falarei um pouco mais sobre isso amanhã. Estamos anunciando também novas sanções a mais de 400 indivíduos em alinhamento com a União Europeia, com 300 membros do Duma e também oligarcas e membros de famílias russas que alimentam a máquina russa. Temos também uma série de unidades que estão apoiando a OTAN, com mais de 400 grupos de batalha na Hungria, na Romênia e na Eslováquia, no flanco ocidental. Putin apostava na separação da OTAN e não acreditava que conseguiríamos sustentar essa coesão. Mas a OTAN nunca esteve mais unida do que hoje. O Putin está recebendo exatamente o oposto do que esperava com consequência do seu ataque à Ucrânia. Construímos essa mesma unidade com os nossos colegas da União Europeia e também com os líderes do G7. Eu gostaria, então, de agradecê-los e estou pronto agora para responder às suas perguntas, já que há tantos aqui. Eu recebi uma lista. Vamos começar com a Associated Press. Primeira pergunta. O senhor falou sobre a ameaça de armas químicas sendo usadas. O senhor tem inteligência de que sugere de que o presidente Putin está considerando o uso dessas armas? E a segunda pergunta é se os Estados Unidos e a OTAN responderiam com ação militar. Bom, eu não posso responder a sua primeira pergunta, eu não posso te dar nenhum dado de inteligência. E quanto à segunda pergunta, nós reagiríamos. E a resposta da OTAN, obviamente, dependeria da natureza do uso dessas armas. Josh, da Bloomberg. Eu responderia se conseguisse ouvir sua voz. Obrigado. O senhor poderia falar sobre a conversa, desde a conversa com o presidente Xi da China? O senhor tem algum comentário sobre a falta de ação da China e se eles vão intervir na questão da provisão de suprimentos ou compra de armas para a Rússia? Em segundo lugar, o que os Estados Unidos vão fazer para lidar com a falta de alimentos como resultado dessa guerra? Muito obrigado. Bom, com relação à sua primeira pergunta sobre o presidente Xi Jinping da China, tive uma conversa muito franca com o presidente Xi, acredito que 6 ou 7 dias atrás.
E deixei muito claro, não fiz nenhuma ameaça, mas deixei muito claro para ele, de modo que ele entendesse as consequências caso ele continuasse ou oferecesse auxílio, como foi relatado. E não fiz nenhuma ameaça, mas apontei uma série de empresas que deixaram a Rússia como consequência do seu comportamento que beira a barbárie. E sabia, por conta de nós já termos tido várias discussões no passado, e ele sempre fez questão de manter relacionamentos muito significativos com os Estados Unidos e a Europa, e nós deixamos claras que haveria consequências caso ele apoiasse a Rússia. E não vou comentar sobre detalhes sobre o que sabemos ou não sabemos com relação a consequências dessa conversa, mas acredito que amanhã ou na próxima segunda teremos a conferência da Úrsula com a China, no dia 1º de abril. Exato. Nós já tivemos algumas discussões a respeito disso, porque acredito que a China entende que o seu futuro econômico está muito mais correlacionado ao Ocidente do que com a China, ou melhor, com a Rússia. E eu espero, então, que ele não se envolva com eles. E discutimos hoje também sobre a necessidade de a OTAN e o Reino Unido, ou melhor, a União Europeia, tenha um sistema para saber quem violou as sanções e onde e quando. Isso é algo que nós estaremos exercitando nesse momento. Com relação ao Xi, eu não tenho mais nada para comentar. Com relação à escassez de alimento, que também foi mencionado na sua pergunta, nós sim comentamos sobre isso e é real. O preço dessas sanções será pago não apenas pela Rússia, mas também por vários outros países, inclusive países europeus e o nosso país também. E como tanto a Rússia quanto a Ucrânia têm sido o ganha-pão, digamos assim, da Europa, nós discutimos muito no G7, tanto do lado norte-americano, que é o terceiro maior produtor do mundo, assim como o Canadá, que é também um grande produtor de petróleo. Nós conversamos sobre como fornecer e também abastecer o mercado de alimentos. E falamos também com vários países da OTAN sobre restrições comerciais e também estabelecer limites sobre o nosso fornecimento de alimentos para o exterior. Falamos também com os nossos amigos sobre o que seria possível fazer para aliviar os casos de escassez de alimento. Conversamos também sobre a possibilidade de aumentar a assistência humanitária daqui em diante. Wall Street Journal. Cuidado para não ser atingida na cabeça, hein? Senhor presidente, na sua visão, o presidente Zelensky precisa ceder algum território ou isso está fora de cogitação? E o senhor acha que a Rússia também deve ser removida do G20? Bom, a minha resposta é sim para a segunda pergunta. Isso depende do G20. Essa questão foi levantada hoje e comentei sobre a possibilidade disso talvez poder acontecer. E nós gostaríamos, primeiro, que a Ucrânia participasse das reuniões, basicamente, a Ucrânia poder ser uma observadora nas reuniões do G20. Qual foi a segunda pergunta? Se a Ucrânia deve ceder algum território.
Bom, eu não quero fazer nenhum tipo de julgamento no lugar da Ucrânia. Eu não creio que eles terão que chegar a esse ponto, mas estão havendo negociações e discussões das quais eu não fiz parte, envolvendo a Ucrânia, e eu não quero julgar nenhum tipo de ação por eles. ABC, por favor. Senhor, o senhor deixou claro nesse conflito que o senhor não quer ver a Terceira Guerra Mundial. Mas é possível que, ao expressar isso tão cedo, o senhor excluiu a intervenção militar muito cedo? Não. E para clarificar a questão de armas químicas, se isso fosse usado na Ucrânia, isso deflagraria uma ação da OTAN? Deflagraria uma resposta à altura. Caso a Rússia dê esse passo, nós tomaremos essa decisão. Última pergunta. No caso dos refugiados que fugiram da Ucrânia, isso pode mudar a forma de resposta? Eu já estive em várias zonas de guerra, em campos de refugiados, em vários momentos nos últimos 20 anos, e é algo devastador. E o que nós mais vemos são essas crianças sem os seus pais nesses campos. Vemos mulheres e homens que estão completamente perdidos, e você vê o olhar perdido dessas pessoas e pensa que estão pensando, na verdade, meu Deus, onde eu estou, o que vai acontecer comigo? E o que acontece é que o meu comprometimento será reforçado no sentido de que os Estados Unidos se comprometa ainda mais com a assistência e o acolhimento a essas pessoas, tanto na Ucrânia quanto fora do país. Isso não é algo que a Polônia, ou a Romênia, ou a Alemanha devem suportar ou enfrentar sozinhos. Essa é uma responsabilidade compartilhada. E os Estados Unidos, como líder na comunidade internacional, têm obrigação de se envolver e fazer todo o possível para reduzir a dor e sofrimento de mulheres, homens e crianças inocentes que estão saindo da Ucrânia. E aqueles que conseguirem cruzar a fronteira, eu pretendo ir ao encontro deles. Espero que consiga me encontrar com eles. Não sei se posso dizer para onde vou agora, mas espero poder me encontrar com várias pessoas. Marcus, do Der Spiegel. Marcus, do Der Spiegel. Obrigado, senhor presidente. Temos uma eleição presidencial em 2024. Mesmo? E existe uma grande preocupação de que seu antecessor possa ser eleito presidente novamente. Então, existem alguns passos ou algo que o senhor está tentando fazer, ou a OTAN está tentando fazer aqui, alguma medida em relação a isso? Olha, eu tenho lidado com política externa por mais tempo do que qualquer outra pessoa envolvida nesse processo. Eu não tenho nenhuma preocupação com os impactos. Eu assumi um compromisso de que eu não iria concorrer à presidência novamente. Eu não tenho intenção de concorrer. Ou não tinha até que vi aquelas pessoas na Virgínia carregando tochas, cantando ou entoando as mesmas palavras que entoavam na Alemanha nazista. E o senhor a que você se referiu ouviu a pergunta de que ele achava sobre aquilo, e naquele momento ele respondeu que havia pessoas muito boas de ambos os lados. E foi aí que eu decidi mudar de ideia. E quando concorri dessa vez, e quando a mídia
olha para mim tanto de modo favorável ou modo desfavorável, nenhuma eleição merece que eu deixe de fazer aquilo que acho certo. Então, nós ainda estamos muito distantes da eleição. Meu foco com relação à eleição é manter o nosso compromisso no Senado e na Câmara, lidando de forma racional com a política externa dos Estados Unidos e sendo líderes no mundo democrático. Essa não é uma pergunta ilógica, eu entendo. E eu digo para aqueles que estão em casa, imaginem se nós víssemos as portas do Bundestag sendo abertas, ou se nós víssemos aquilo acontecendo no parlamento inglês, como nós nos sentiríamos? Algo que me dá certo alento é que eu acho que você não vai encontrar nenhum líder europeu que acredite que eu não estou à altura desse cargo. E não é que eu esteja batendo no peito, a questão é que o que estou fazendo aqui foi com o objetivo principal de me reunir com o Reino Unido. E alguns dos meus colegas disseram, mas por quanto tempo? E eu não critico ninguém que faça essa pergunta, mas na próxima eleição, eu teria muita sorte de ter aquele mesmo oponente contra mim. Ok, mas uma pergunta apenas. Esperem só um minuto, por favor. Era para eu estar na reunião do Parlamento da União Europeia 1 hora atrás. Então, alguém que eu ainda não chamei. Você. Quem é você? Cristina, da CBS. Senhor, o que o senhor pensa que o presidente Putin fará com base em suas ações? Eu fui muito claro desde o início e eu não disse que as sanções iriam parar o Sr. Putin. As sanções não impedem ninguém de fazer nada. O objetivo das sanções é aumentar os danos e a dor. E meu objetivo hoje era garantir que daqui a um mês nós consigamos sustentar, não apenas por um ano, nem por dois, ou melhor, nem por um mês, nem por dois, mas até o final deste ano. That's not what I said. You're playing a game with me. I know. The answer is no. I think what happens is we have to demonstrate the purpose. The single most important thing is for us to stay unified. And the world continue to focus on what a brute this guy is. And all the innocent people's lives are being lost and ruined. And what's going on. That's the important thing. But look, if you're Putin and you think that Europe is going to crack in a month or 6 weeks or 2 months, why not? They can take anything for another month, but we have to demonstrate. The reason I asked for the meeting, we have to stay fully, totally, thoroughly united. Nós devemos estar completamente unidos. Obrigado. Tá, e, portanto, o presidente dos Estados Unidos, falando depois da reunião da OTAN, falou sobre ajuda humanitária a refugiados, inclusive que serão recebidos nos Estados Unidos, além dos refugiados que a gente sabe, ucranianos, que já estão em várias partes da Europa. Também falou sobre 20 bilhões de dólares que vão ser encaminhados para tentar restabelecer a democracia da Ucrânia e sobre as novas sanções que foram anunciadas hoje por parte dos Estados Unidos, mas aí focados em oligarcas, 400 oligarcas russos em alinhamento com a União Europeia. Foi questionado ali pelos jornalistas também sobre a China, sobre o posicionamento da China em relação à guerra e sobre a posição da Rússia. Disse que teve uma conversa com o presidente Xi Jinping na última semana, em que deixou muito claro as consequências ao país asiático caso continuassem ou oferecessem qualquer tipo de auxílio à Rússia. Completou que não fez ameaças à China, mas sim alertou o presidente
presidente Xi Jinping. Também foi questionado sobre o grande receio que há da comunidade internacional em relação ao uso de armas químicas por parte da Rússia. Foi questionado sobre que tipos de resposta a OTAN daria se de fato a Rússia usasse armas químicas ou biológicas, e ele respondeu que isso exigiria uma resposta à altura desse novo patamar, desse novo nível de ataques, se de fato acontecerem.